Curitiba, e com certeza Deus ele irá falar ao coração dos irmãos, a todos nós, em nome de Jesus, amém? Eu vou convidar os irmãos a fecharem os olhos, sentado mesmo, vamos só fazer uma rápida oração para receber essa palavra. Pai, em nome de Jesus, aqui está o povo, meu Deus, de Pato Branco, e com grande alegria, meu Deus, eu tenho essa linda oportunidade de trazer aqui uma palavra, uma mensagem, a qual o Senhor, meu Deus, tinha preparado para hoje, para este povo. Por isso eu te peço, meu Deus, fale conosco. Queremos entender a sua palavra. Queremos receber a direção do Senhor. Meu Deus, que o Senhor ajude a cada um que aqui está. E que através desse culto, meu Pai, uma mudança venha acontecer na vida de todos que aqui estão. Porque nós temos sede e fome de Ti. Ah, Pai, que o nosso coração seja a terra fértil, que receberá a sua palavra e a praticará. E no nome do Senhor Jesus, desde já, nós oramos, repreendendo todo mal e atrapalho, para que caia por terra, no nome de Jesus. Você que crê, diga obrigado, Senhor. Fale comigo hoje, para que eu venha entender a sua vontade e para que eu venha cumprir aquilo que o Senhor quer para a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amém, irmãos. Vamos então para a palavra de Deus, livro de Jeremias, capítulo 2. Jeremias, capítulo 2, versículo de número 26, é onde nós vamos iniciar a palavra de hoje. E eu tenho certeza, meus amados irmãos, que Deus ele estará falando com todos vocês que vieram aqui. Não é o homem que faz a obra, né? É o Espírito Santo, e por isso eu tenho certeza que será uma bênção, ou melhor, já está sendo. Jeremias 2, 26, é onde nós estaremos começando hoje. Eu tenho o costume de sempre colocar um título para a mensagem, para a gente saber para onde nós estamos indo, por assim dizer. E o título, o tema dessa palavra de hoje, caso você tenha o costume de anotar e queira, você pode estar anotando, virando as costas para Cristo. Ou melhor, viraram as costas para Deus, para Cristo. Amados irmãos, infelizmente, hoje, dentro até mesmo da igreja, muitos estão virando as costas para Deus. E é isso que nós veremos hoje, tá? Daqui a pouquinho eu falo mais. Vamos ler antes, Jeremias 2, 26, e aí nós vamos conversando e Deus falando conosco. Diz assim a Bíblia Sagrada: como fica confundido o ladrão quando o apanham, assim se confundem os da casa de Israel. Eles e os seus reis e os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, que dizem ao pedaço de madeira, tu és meu pai, e à pedra, tu me geraste. Porque me viraram as costas e não o rosto? Mas no tempo do seu aperto dirão, levanta-te e livra-nos. Irmãos, quem está falando isso é o profeta Jeremias, inspirado por Deus. E o profeta Jeremias diz que esse povo de Judá, um povo qual era um povo santo, um povo que adorava a Deus, neste momento aqui da história, eles haviam virado as costas para Deus e estavam agora adorando um pedaço de madeira, uma pedra. Misericórdia. E esse mesmo povo que estava adorando imagens, madeira, pedra, como lá quer que seja, era um povo que na dificuldade, no aperto, eles se lembravam do Deus verdadeiro e clamavam, Senhor, levanta-te, ajuda-nos. E hoje não é diferente. Hoje muitos esquecem-se de Deus, viram as costas para Deus, como diz aqui a Bíblia, e só na dificuldade, quando aperta o calo, é que se lembram de Deus verdadeiramente. E aí buscam, Deus me ajuda. Vamos continuar a leitura, em nome de Jesus. Agora o versículo de número 28. Onde, pois, estão os teus deuses que fizestes para ti? Olha o que Deus vai falando. Que eles se levantem se podem te livrar no tempo da tua tribulação, porque os teus deuses, ó Judá, são tão numerosos como as tuas cidades. Deus ele fala, vocês se esqueceram de mim, vocês me abandonaram, vocês viraram as costas para mim, e agora querem me buscar na dificuldade, então recorram aos deuses de vocês, como vocês fizeram.
Vamos pular do versículo 28 para o versículo 32, porque a coisa vai piorando. Eu não vou ler ali o versículo 29, 30 e 31 para ganhar tempo, tá? Tenho outros versículos para ler, então só para ganhar tempo eu vou pular para o 32. Se você tiver interesse depois na sua casa, você pode estar lendo o capítulo inteiro e vai ver que o contexto era esse. Verso 32 agora. Porventura, esquece-se a virgem dos seus enfeites, ou a esposa dos seus sendais? É uma pergunta, né? Todavia o meu povo se esqueceu de mim por, o que diz ali, igreja? Inumeráveis dias. É isso que tem acontecido hoje na igreja, irmãos. Porque essa mensagem era uma mensagem voltada para quem? Para Judá. Não era para Moabe, não era para Amon, não era para um povo pagão que adorava demônios. Era para o povo de Deus. Era para Judá. E essa mensagem que hoje que Deus está trazendo para nós é uma mensagem para nós. E nós somos muito bons agora em ficar pensando em talvez em alguma pessoa e ficar pensando, se o meu familiar tivesse aqui, se o meu amigo tivesse aqui, porque ele sim é uma pessoa que eu acho que se esqueceu de Deus, não vem mais para a igreja nem nada. Mas, irmãos, vamos analisar a nossa vida, refletir as nossas atitudes, e vamos ver se nós mesmos não temos abandonado a Deus. E aí que muitos se confundem, se enganam, porque dizem, olha André, eu estou na igreja, todo culto que o pastor faz aqui, eu sou um membro assíduo, assisto os cultos, eu venho aqui, sou um membro da igreja de Pato Branco. Mas, irmãos, nós veremos hoje que só vir à igreja não significa que nós estamos com Cristo. Muitos estão dentro da igreja, porém virados para Cristo. Viram as costas para Deus no seu dia a dia com suas atitudes. Vamos terminar a leitura de Jeremias. Diz assim, versículo 33 agora. Como ornamentas o teu caminho para buscares o amor, de sorte que até as malignas ensinaste os teus caminhos. Até nas orlas das tuas vestes se achou o sangue da alma dos inocentes e necessitados. Não cavei para o achar, pois se vê todas estas coisas. Agora olha o que esse povo que tinha se esquecido de Deus e virado as costas para Deus dizia, verso 35. E vocês ainda dizem, eu estou inocente. Certamente a sua ira, a ira de Deus, se desviou de mim. Eis que entrarei, aí Deus dá a resposta, né? Eis que então entrarei em juízo contigo, porquanto dizem, não pequei. Por que te desvias tanto, mudando o seu caminho? E sabe que essa pergunta que Deus fez para o povo é a pergunta que Deus faz hoje para a igreja dele. Deus ele chega na igreja dele e fala, igreja amada, por que vocês se desviam tanto? Para o Egito, para a Síria, para o pecado, para os costumes errados, para a vida antiga. Tem muitas pessoas que começam a caminhar com Deus, se tornam uma bênção, Deus começa a abençoar, Deus começa a livrar, Deus começa a fazer milagres, Deus começa a usar e ungir. Só que a pessoa deixa de buscar a Deus. E aí se encaixa a pergunta de Deus nessa noite. Por que, ali no começo do versículo 36, por que te desvias tanto, mudando o teu caminho? Irmãos, nós devemos ser firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Diz 1 Coríntios 15, 58. Nós devemos ser perseverantes, mas muitos começam a vir à igreja e logo param. Muitos começam a buscar a Deus e, repito, logo param. E esse aqui era o cenário da época. Um povo que era de Deus, um povo que era Judá, um povo que deveria ser santo, já não buscava a Deus. Buscava madeira, buscava pedra, e pior ainda, eles eram autoconvencidos de que estavam bem com Deus. Porque lemos ali, Jeremias 2, verso 35, vamos voltar ali, no final o que eles falam? Bem no finalzinho ali, ele diz assim, eis que entrarei em juízo contigo, porquanto dizeis o quê? Não pequei. Tem gente que pensa que está bem com Deus. Tem gente que é convencida que é salvo. Não, André, eu sou membro da igreja, eu sou salvo. Vamos ler ali o 36. Por que te desvias tanto, mudando o teu caminho? Também do Egito serás envergonhada, como foste envergonhada da Síria. Também daquele sairás com as mãos sobre a cabeça.
desesperado, né? Porque o Senhor rejeitou as tuas confianças e não prosperarás com elas. Irmãos, enquanto nós continuarmos a viver uma vida de mornidão, enquanto continuarmos vivendo uma vida a qual viramos as costas para Deus e não o buscamos, nós não vamos prosperar, Deus não estará conosco. E pior de tudo, não seremos salvos. Muitos estão virando as costas para Deus. Essa mensagem não é para quem está lá fora no mundo caído em pecado. Essa mensagem é para ajudar, para a igreja amada. Será que nós aqui, irmãos, e eu me incluo nisso, tá? Será que nós aqui não se esquecemos de Deus, pessoal? Será que nós não estamos vindo à igreja, sentando, quem sabe, até fazendo a obra de Deus, mas se esquecemos de Deus? Porque o ser humano tem a tendência de se esquecer do outro. O ser humano, infelizmente, não digo que é todos, mas o ser humano, por natureza, ele tem a tendência de ter alguém por perto. E enquanto esse alguém é útil para mim, eu estou junto dele. Mas quando, de repente, essa pessoa já não é mais útil, o que o ser humano faz, normalmente? Vira as costas, é o tema da mensagem, e esquece. Sai, não quero mais você na minha vida. Muitos estão assim com Deus. Enquanto Deus está dando, enquanto Deus está ali, a pessoa está buscando, mas depois que ela consegue o que quer, o que ela faz? Vira as costas e não busca mais a Deus. Vamos entender mais isso em Mateus 24, 36? Mateus 24, 36. À tarde foi uma bênção, um culto, a gente conversou dessa palavra aqui, só que à tarde eu fui para um sentido, para um rumo, e aqui agora a gente vai para outro. E Deus sabe o porquê. Mateus 24, 36. Vamos lá, vamos para a palavra de Deus. Vou esperar os amados irmãos procurarem aí na Bíblia. Mateus 24, 36. Primeiro livro do Novo Testamento. Diz o seguinte, agora quem está falando é Jesus. Jeremias profetizou, Jeremias pregou. Povo de Judá, vocês abandonaram a Deus. Vocês viraram as costas para Deus. E o que Jesus ele fala em Mateus 24, 36? Porém, daquele dia com letra maiúscula, se refere ao dia do Senhor, o dia ao qual Jesus voltará, enfim, o juízo final. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Aí Jesus ele começa a dar assim, não digo que uma dica, mas ele começa a contar como que será os últimos dias que vão preceder a volta de Jesus. E ele diz, como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Agora vamos prestar atenção que vai começar a fazer sentido essa palavra a partir desse versículo. Porquanto, assim como nos dias anteriores do dilúvio, as pessoas faziam o quê? Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Vocês conhecem a história de Noé. Noé construiu a arca, as pessoas, durante a construção da arca, zombavam de Noé. Esse papo aí de dilúvio não é verdade, não vai vir. E Noé construindo, perseverando, buscando a Deus. Mas as pessoas não estavam nem aí. Comiam, bebiam, folgavam, faziam festa, aquela coisa toda, até que veio o dilúvio. Matou todo mundo. Noé, a família continuaram, porque buscaram a Deus e serviram a Deus. Irmãos, infelizmente hoje a igreja, quando eu digo a igreja, não se refiro somente a Pato Branco, ou lá a igreja que eu congrego em Curitiba, do Fazendinha, mas a igreja geral, do mundo inteiro, a igreja de Cristo. Infelizmente a igreja de Cristo hoje tem abandonado a Deus. Infelizmente a igreja de Cristo hoje tem se esquecido de Jesus. Por que, André? Por que a igreja tem se esquecido de Deus? Por que você vem aqui com essa audácia, com essa ousadia e bate aí o martelo falando que a igreja tem feito isso? Porque as atitudes nossas comprovam, irmãos, que nós estamos se esquecendo de Deus. E eu vou repetir o que eu acabei de falar ali em Jeremias. Não vamos pensar em outros. Vamos pensar em nós mesmos. Eu estou pregando e pensando em mim. Os irmãos ouvem e pensem em si mesmos. Nós estamos se esquecendo de Deus, irmãos. Nós estamos abandonando Deus aos poucos. E eu vou provar para vocês que isso é verdade. Porque nós, antigamente, talvez orávamos muito mais do que oramos hoje. Porque lá atrás, nós buscávamos a Deus de verdade, sinceros. Quando era para vir para a igreja, vínhamos como? Alegres e felizes. Hoje tem culto, glória a Deus.
E talvez hoje, me desculpe a expressão, é uma chatice estar aqui num culto como esse. Ai, mais um dia de culto, vamos lá. Fazer o quê? Não tem escolha. Se tornou uma rotina, se tornou chato, se tornou um enfado. Antigamente, você abria a Bíblia Sagrada, aquela coisa toda, Deus fala comigo, e Deus falava. Mas hoje já não abre mais a Bíblia, está criando teia de aranha. Isso é prova que estamos se esquecendo de Deus. O erro do povo lá em Judá, na época de Jeremias, foi qual? Virar as costas para Deus e, pior ainda, adorar madeira e pedra. Irmãos, a igreja atual não está adorando madeira e pedra como era antigamente, mas a igreja atual está criando deuses. Como diz a Bíblia lá em Êxodo, o povo disse que ia servir a Deus quando Moisés deu os estatutos, os mandamentos. Mas em 40 dias em que Moisés esteve no monte, eles fizeram um bezerro de ouro e adoraram, erraram. Hoje a igreja está fazendo vários bezerros de ouro. Hoje a igreja já não ora, já não busca, já não se consagra, já não é intenso em Deus. Por quê? Porque tem outros ídolos, como esse que está nas minhas mãos, um celular. Porque Deus está lá no particular de cada cristão, chamando, vem, me busca, ora. E nós fazemos o quê? Agora não. Agora estou no Zap, agora estou no Insta, agora estou em ligação. E a gente vai deixando para depois. Tem culto hoje, não vou hoje, sabe, André, porque tenho minha programação favorita na televisão. Misericórdia, irmãos. Nós estamos criando deuses, os quais tiramos Deus do coração e colocamos eles. Porque olha lá na tela, a gente já vai voltar para o Mateus 24, mas só dá uma olhadinha rapidinho em Mateus 6, 21, o que diz. Não precisa abrir na Bíblia, porque a gente vai permanecer no Mateus 24. Diz assim, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. É regra, é Bíblia. Então, quando o nosso coração está mais na novela, está mais no futebol, está mais naquele programa, está mais nas minhas redes sociais, porque eu preciso, né, acompanhar aqui isso que está acontecendo, isso outro, é aquele programa que, sabe, fala fofoca, mas não é fofoca não, é só estou me inteirando. Sabe que isso é um Deus, irmãos. E nós deixamos de ler a Bíblia, deixamos de orar, deixamos de vir à igreja para ficar nessas coisas. É um Deus, irmãos. Pode voltar no Mateus 24, aí eu vou dar um exemplo para os irmãos bem pesado que eu pensei esses dias. Mateus 24, versículo de número, deixa eu ver onde eu terminei, onde eu parei. Só me achar aqui também na Bíblia. Versículo 40 agora. Desculpe. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Está falando da volta de Jesus. Estando 2 moendo no moinho, será levado um, deixado o outro. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor. Aí diz mais que o pai de família, se ele soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria aquela coisa toda, e não seria arrombado a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos, porque não sabem a hora que o Filho do Homem voltará. Irmãos, eu tenho um entendimento no meu coração. E isso, misericórdia, irmãos. Eu não posso chegar aqui e falar que está na Bíblia, porque não está. Mas eu quero só supor para vocês uma coisa. E isso é muito sério. Imagine só, eu já imaginei isso no meu coração, e eu tenho isso no meu coração, porque a Bíblia diz que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Está em Coríntios, isso é fato. Agora eu fico pensando, imagina só, não estou falando que vai ter. Talvez tenha, talvez não sei como que é o céu, não sei como que é o tribunal de Cristo. Mas imagina só, se depois que nós partirmos, nós chegaremos no tribunal de Cristo. Imagina se Deus ele tem uma medida, sabe, de 2 pesos lá no céu. E eu vou me colocar como exemplo, aí cada um aplique para a sua vida. E aí chega lá eu no céu, diante de Deus, e Deus fala, André, agora chegou a hora do acerto de contas, por assim dizer, do juízo, né? E eu vou colocar aqui nessa balança de medidas o tempo de um lado que você passou comigo, orando, lendo a Bíblia, na igreja, me buscando, fazendo a minha obra. Pronto, coloquei aqui. E do outro lado, André, eu vou colocar o tempo que você passou nas coisas do mundo, na televisão, no celular, redes sociais, vendo isso, vendo aquilo, coisas do mundo. E aí eu penso, qual lado penderia mais? Qual lado pesaria mais, irmãos? E aí cada um analisa a si mesmo. Será que o lado de Deus e coisa espiritual pesaria mais ou o lado do mundo? E sabe que é fácil fazer isso. Você pode ter uma prévia dessa balança pegando o seu celular, aqueles que têm.
abrindo lá aquela parte onde tem o relatório mensal, semanal, de tempo que você passa no celular. E lá você vai ver quanto tempo você passa semanalmente no seu celular. E aí você não vai ter um tempo certo que você passa com Deus, que você não cronometra, mas você tem um pouco de noção do tempo, mais ou menos. E aí você vai saber como está a sua balança diante de Deus. Isso é muito sério, irmãos. É muito sério mesmo. Porque a gente acabou de ler lá o Mateus, capítulo 6, 21, que diz o quê? Aonde está o seu tesouro, está o seu coração. E tem muitas pessoas mais preocupadas em isso, em seriado, em filme, em lançamento, isso tudo. E esquece de Deus. Por isso, irmãos, que a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque nós somos tão bons em reclamar, de novo culto, esse culto que está demorando, esse culto que não termina nunca. Eu penso, irmãos, que isso soma tudo diante do tribunal de Cristo. Então, quanto mais eu estiver na igreja, ouvindo culto, ouvindo palavra, quanto mais o pastor, o obreiro, quem estiver aqui, estiver pregando, melhor, irmãos, porque a gente está crescendo em conhecimento. Então, continue vindo, continue buscando, continue orando. Vamos sair do Mateus, vamos para Lucas 14, senão vou ficar só aqui, e tem mais coisa para a gente ver na Bíblia. Lucas 14, verso 15. Lucas capítulo 14, verso 15. Se você estava em Mateus, o próximo livro é Marcos e depois Lucas. Enfim, Lucas 14, 15. Eu vou ler e eu já explico. E ouvindo isso, o mesmo Jesus que falou em Mateus, fala aqui em Lucas. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe assim: bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Porém, Jesus disse o seguinte: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, ele mandou os seus servos dizer aos convidados: venham, que tudo já está preparado. É o que Deus faz conosco, irmãos. Ele nos chama. 18. E todos, a uma, começaram a se escusar. Se escusar é apresentar uma desculpa, é se, sabe, ai, não, entendeu? É meio que arranjar um jeito para não ir. Isso é o escusar. Vamos lá. E todos começaram a se escusar. E disse-lhe o primeiro: eu comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: casei, portanto não posso ir. E voltando aquele servo anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado. Esse pai de família é Deus, tá, gente? Indignado. Disse ao seu servo: saí depressa pelas ruas e bairros da cidade e trazei aqui os pobres, aleijados, mancos, cegos. Enfim, daí disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, mas ainda há lugar. E disse o seu senhor ao seu servo: saí pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que minha casa se enche. E o 24, porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. E é isso que acontece hoje na igreja. A grande ceia do Senhor não é só vir à igreja, também é um culto. Mas a grande ceia do Senhor é o reino de Deus. É a oração, é a Bíblia, é o culto, é a busca a Deus. E muitos diante de Deus estão fazendo igual esses homens, se escusando. Ai, não, eu não posso ir, porque eu estou ocupado. Deus às vezes desperta pela madrugada para orar e a pessoa faz o quê? Não vou. Estou cansado e eu vou dormir. Às vezes Deus tem uma mensagem preparada para você, era naquele dia que Deus ia usar o pastor ou quem estivesse na igreja. E nós fazemos o quê? Se escusamos. Não, hoje eu não vou porque está chovendo. Não vou porque está calor. Não vou porque está frio. Não vou por causa disso, daquilo, outro. Irmãos, isso tudo conta. Deus está vendo isso. E Deus ficou como? Esse senhor aqui da festa, como que ele ficou? Indignado. Deus está indignado, irmãos, com aqueles que viram as costas para ele. Deus está chamando. Até quando nós vamos rejeitar? Sabe, irmãos, que a gente dá tanta prioridade para o ser humano, e é bom você se preocupar com o seu próximo, só que nós não estamos nem aí com Deus. Sabe por quê? Porque se a gente, vou usar um exemplo, se a gente quer um favor de uma pessoa, a gente vai e está junto,
ou melhor, vou usar um exemplo melhor ainda. Se você está numa empresa, você tem o seu chefe, você tem o seu patrão, você quer, assim, sabe, ser promovido. Alguns fazem isso, não, vou chegar junto do meu chefe, vou fazer tudo o que ele pedir, vou estar à disposição, eu vou ter maestria, eu vou ser proativo, eu vou fazer isso, aquilo, outro, e faz. Tudo para agradar o homem, para receber um favor, e amém. Só que com Deus, que pode nos dar a maior promoção, que é o reino dos céus, nós não fazemos nada. Nós não oramos, nós não buscamos, e Deus chamando, ore, busque, e nós não buscamos. Irmãos, nenhum homem é maior que a sua vida de oração. Como está a sua vida de oração? E ninguém precisa se justificar, mas se você apresentar diante de uma mesa, colocar as cartas na mesa e falar, André, minha vida de oração está assim, eu vou poder falar para os irmãos, então a sua vida está assado. Porque se a nossa vida de oração é um fracasso, desculpe a expressão, a nossa vida também será um fracasso. Nós precisamos buscar mais a Deus, irmãos. E entenda, vir à igreja é muito importante, venha. Só que busque a Deus no seu particular, todos os dias. Falei isso à tarde, vou falar de novo. Deus ele vai usar quem estiver aqui no altar, o pastor, o obreiro, quem for, independente do dia e horário, para falar contigo. Mas tem palavras e revelações particulares que Deus ele só vai dar quando você buscar no teu particular. Deus quer isso, irmãos. Só que a gente não busca. E aí, já finalizando aqui agora, eu vou para o livro de Tiago, capítulo 4, verso 4. E eu finalizo em Apocalipse, Tiago 4:4. Tiago 4:4. Você estava em Lucas, é para frente na sua Bíblia. Tiago 4:4. Está passando na tela também qualquer coisa. Diz assim: Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. 5. Ou cuidais vós, que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Entende? Não tem, irmãos, como ser amigo de Deus e amigo do mundo ao mesmo tempo. Sabe que tem muita gente deixando de buscar a Deus. Eu não foquei muito nisso, mas agora eu vou falar um pouco. Tem muita gente parando de buscar a Deus, de vir à igreja, de orar, porque está mais preocupado com a vida dela, com a vida dele. Com a própria vida. Você tem que entender, eu tenho minhas coisas para fazer, tenho minha casa, minha família, tenho isso, tenho aquilo. Cuidado. Porque se essas coisas elas ocupam o seu dia, o seu tempo, a tal modo que tiram você da presença de Deus, é uma bênção que está se tornando em maldição. Quais que foram os motivos que os homens se escusaram de ir para a ceia? Um falou que não iria porque tinha um campo para cuidar. Outro falou que tinha bois para cuidar. Outro falou que tinha casado. E entenda, nenhuma dessas coisas é errada. Tudo isso é certo e lícito, a gente pode ter. Só que quando isso se torna mais importante do que Deus, se torna um pecado, uma maldição. E cuidado com isso, porque senão, Apocalipse 3:1, a gente vai cair nesse diagnóstico aqui. Apocalipse 3, verso 1. E aqui eu termino a mensagem. Apocalipse 3:1, é bem fácil, no final da Bíblia, o último livro, Apocalipse 3:1. Diz assim: E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreva, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que têm nomes de que vives, mas está morto. Irmão, se nós não cuidarmos, nós seremos essa igreja, nós seremos esse tipo de pessoa, que tem nome de que está vivo, mas está morto. Tem nome de crente, tem nome de cristão, tem nome de membro da igreja, mas verdadeiramente está morto. E Deus, ele sabe do interior de cada um. Deus sabe. Deus, ele sabe. Só que muitas vezes nós se enganamos, como o povo em Jeremias. Não, eu não tenho pecado, porque eu vou à igreja, porque toda ceia eu estou lá, ceando, porque toda reunião eu estou lá, sabe, isso, assado, outro. Mas Deus, ele quer o nosso particular, irmãos. Deus, ele quer que a gente desperte e busque mais a Ele. Deus, ele quer que a gente, se desapegue das coisas materiais deste mundo. Ele não quer que a gente fique mais preso às coisas do mundo. Tem gente tão preocupada em enriquecer, tão preocupada em mudar de carro, em ter a casa, em ter isso e aquilo. E eu reforço, não é errado. Você pode sonhar, pode projetar, pode trabalhar para isso. Mas errado se torna quando isso é teu maior foco e você já não vem mais para a igreja por causa disso. Você já não busca mais a Deus por causa disso. Se preocupe com isso. Não, André, Deus, ele me entende. Isso é se excusar.
Um dos significados do dicionário para se excusar, que eu estava lendo antes, é procurar uma justificativa plausível para que alguém entenda. E às vezes a gente vive assim, não, Deus entende, Deus entende. E eu finalizo agora sim, para terminar, Hebreus 10, 25. Essa é a base, irmãos, essa é a base. Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Está aí, é a Bíblia. Aí nós começamos a se afastar de Deus, da casa do Senhor, de Bíblia, de oração, e sempre falamos, não, Deus, Ele entende. Está muito corrido a minha vida, é cansativa a minha rotina, isso e aquilo outro, mas Deus, Ele já falou, não se afaste. A Bíblia fala que a gente tem que estar aqui, irmãos, na igreja, buscando. Quanto mais você vê e percebe que está chegando aquele dia. É importante, irmãos. Bíblia não é brincadeira. O Evangelho de Jesus não é brincadeira. Nós temos que levar a sério a Bíblia Sagrada. Temos que levar a sério a vida de oração. Muito a sério. A pessoa que está do teu lado e você pode falar de Cristo para ela, Deus, Ele vai cobrar das suas mãos, das minhas mãos. Por isso nós temos que se preparar. Para uma pessoa exercer uma boa profissão em vida, ela tem que se preparar, fazer faculdade, fazer curso, fazer pós, fazer isso, fazer aquilo. Para o reino de Deus, nós temos que se esforçar também. Não podemos só vir à igreja, ficar aqui meia hora, 1 hora, depois sair daqui, dever cumprido, não preciso fazer mais nada, Deus me ama e eu estou salvo. Não é assim. Nós devemos fazer de tudo para ser ávidos e dignos para o reino dos céus, como lemos hoje. Devemos fazer mais para Deus. Depois, lição de casa, leia Hebreus 11. Hebreus 11, ele vai listar todos os homens, os heróis da fé. E esse capítulo estremece meu coração, porque eu leio Hebreus 11 e eu vejo tudo que aqueles homens de Deus fizeram. Alguns venceram labaredas de fogo, uns foram mortos a fio de espada, uns cerrados ao meio, alguns fizeram grandes maravilhas, pararam os céus, como foi o caso de Josué, lá que parou o tempo. Outros fizeram com que fogo caiu do céu, abriu o mar. E todos esses homens de Hebreus 11 fizeram todas essas maravilhas sem Bíblia Sagrada em mãos. Buscaram a Deus. E hoje nós temos algo que eles não tinham, que nos fazem estar muito à frente deles, que é a Bíblia, que é todo o conhecimento. Só que se nós compararmos a nossa vida com esses homens, eu digo por mim, nós vemos que nós não somos nada. E por que não somos nada? Falta de esforço, falta de compromisso, falta de ir buscar mais. Nós temos tudo, irmãos, para ser uma bênção na mão de Deus. Não somos, porque viramos as costas para Ele. Misericórdia. Amém, irmãos? Essa é a palavra de hoje. Agora a gente vai buscar a Deus, fazer um acerto de contas, por assim dizer, com Deus, pedir perdão, porque Ele é um Deus que nos perdoa. Se você ouviu essa mensagem e percebeu que se afastou de Deus, abandonou o primeiro amor, já não orava mais, já não vinha mais à igreja, você tem a sua oportunidade hoje de orar, pedir perdão, colocar a sua casa em ordem, e Deus vai te perdoar. Deus, Ele vai te abraçar. Se você, por outro lado, é aquela pessoa que fala, André, olha, glória a Deus por essa palavra, mas eu já tenho buscado, já tenho sentido a presença de Deus, glória a Deus também, mas persevere, e por isso nós vamos orar, tá bom? Se coloquem de pé no lugar de vocês, em nome de Jesus, convido todos a fecharem os olhos, vamos falar com Deus. Pai, nós ouvimos a sua palavra na noite de hoje, e entendemos aqui hoje, através dessa ministração, que muitos, ó Pai, até mesmo dentro da igreja, estão se afastando do Senhor. Percebemos e entendemos hoje, meu Pai, que muitos estão virando as costas para Cristo, para Deus.